Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Podemos ficar sentados, povo de Deus. Bem, nós, como já foi mencionado, estamos celebrando o dia de Pentecostes, que é justamente a festa em que toda a comunidade eclesial se alegra por receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o dom por excelência do amor de Deus por nós. E é interessante, talvez, a gente mencionar três aspectos que eu, durante este dia, nas missas, tentei trabalhar junto à comunidade, que é pensar o Espírito Santo, num primeiro momento, como o Espírito Criador, que nós, confesso, talvez de alguns anos, de algumas décadas para cá, tenhamos perdido um pouco essa teologia do Espírito como Espírito Criador, que era muito cara aos padres da igreja, tem uma base fundamentalmente trinitária, já que quando nós partimos do Evangelho de João, lembramos que a palavra de Deus é uma palavra criadora. E quando saímos do Evangelho, pegamos o prólogo do Evangelho, em que é afirmado que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, tudo foi feito por meio da palavra. E vamos ao início do livro do Gênesis, vamos ver que o Espírito de Deus, ele já pairava sobre a realidade. O Espírito Santo, ele estava presente naquilo que era sempre uma ação da Trindade. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que, de certo qual modo, vai sempre agindo na história do povo, mas partindo desse dado, que, como lembrei, era algo sempre importante na igreja primitiva, e que talvez, depois dos anos 60, a gente tenha perdido um pouco, porque nós vimos, e a igreja reconheceu isso em um primeiro momento, de que havia necessidade de se viver um novo Pentecostes. Então nós deixamos de lado um pouco esse aspecto da teologia da criação e assumimos uma perspectiva mais pneumatológica, ou seja, o Espírito de Deus, ele age no coração dos fiéis, na vida da comunidade, a fim de que os novos dons e carismas eles possam, de fato, ser trabalhados, eles possam ser desenvolvidos. Então nós saímos de um dado mais
da criação, assumimos um dado mais antropológico, mas é interessante que nós equilibremos, pensemos e não deixemos de lado esse outro elemento, esse primeiro ponto, porque o Espírito Santo é aquele que renova todas as coisas. Ele não renova só o coração do homem, mas ele é capaz de renovar a criação quando o homem se abre à graça de Deus. E é interessante a gente lembrar que a própria teologia da criação, mais recentemente, e agora com o Papa Francisco, ela é retomada. Basta a gente ler a Laudato Si do Papa Francisco, em que ele chama a atenção, mais uma vez, da necessidade da gente pensar o ser humano como centro da criação. Mas o mesmo ser humano que no princípio fora criado à imagem e semelhança de Deus, como centro dessa criação na qual o próprio Espírito de Deus estava agindo. Então retomamos esse aspecto que não pode ser colocado em segundo plano. Não podemos esquecê-lo. O outro aspecto tem a ver com o modo que o apóstolo Paulo vai ter de nos apresentar hoje, juntamente com os Atos dos Apóstolos e a carta dele aos Coríntios. E aí a gente poderia acrescentar não só os capítulos 12 e 13, porque é um texto, pelo menos vocês vão ouvir a minha referência a ele em vários momentos aqui, porque vivemos um tempo não só da vida da igreja, da história da igreja, mas também do modo da gente ler os tempos de hoje, em que há muita fragmentação dentro das comunidades cristãs, mas também em outros ambientes. E a eclesiologia do apóstolo Paulo, ela é uma eclesiologia que nos mostra que nós, de fato, podemos formar uma unidade, mas formamos uma unidade tendo como referência aquela comunhão trinitária, aquela comunhão entre o Pai e o Filho, que nos concede o seu Espírito de amor, e que faz com que nós, de fato, sejamos renovados, e aquilo que temos, aquilo que assumimos, e aquilo que somos como igreja, em meio às diferenças, possam se tornar uma unidade. O texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que nós acabamos de ouvir, nos traz basicamente essa compreensão. O que é a igreja? Qual é o rosto da igreja nascente? Quando vamos lendo os Atos dos Apóstolos, e principalmente as viagens do apóstolo Paulo, veremos que o que nós vamos encontrar nesse primeiro capítulo 2, versículos do 1 ao 11 dos Atos dos Apóstolos, é uma representação das diferenças existentes em povos, culturas, realidades, em que mesmo o Império Romano dominando, mas existia sempre uma preocupação de respeito a essas diferenças. E a igreja começa historicamente a ter esse rosto, uma catolicidade formada de diferenças, mas uma diferença que em nada vai ferir a unidade, porque é o mesmo Espírito que agrega, que une, é o mesmo Espírito que mostra à comunidade que a única fé dessa igreja nascente é Cristo Jesus ressuscitado. É o mesmo Espírito que mostra que mesmo falando línguas diferentes, a unidade, a comunhão da igreja, daquela realidade que surge, precisa estar sempre fortalecida por esse Espírito de amor, por esse Espírito vivificador, por esse Espírito criador, que a comunidade cristã precisa ter presente, que está agindo, que é a alma da igreja, que é a alma de tudo aquilo que essa igreja celebra. Se de outro modo nós concebermos o que é a igreja, a gente vai estar ferindo aquilo que é princípio basilar, princípio de unidade, alma e fortaleza dessa nova comunidade, dessa nova realidade que surge.
Essa mesma realidade que é animada por esse Espírito que nos dá carismas, que nos dá dons, e faz com que nós compreendamos que os dons e os carismas, e aí mais uma vez lembro a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, esses carismas, esses dons, eles são manifestações de um único Espírito, o Espírito do amor de Deus, que quando colocados a serviço da comunidade, não pode existir outra coisa na comunidade, outra manifestação na comunidade, que não seja o bem de todos, o bem comum. Então o apóstolo Paulo, se a gente ainda tomar o capítulo 8º da carta dele aos Romanos, a gente vai ver que existe já no apóstolo, como existe em João, essa relação dessa criação que, sendo uma expressão, uma manifestação daquilo que está no coração de Deus, é também um meio pelo qual esse mesmo povo de Deus que surge, que é criado, que recebe os dons desse Espírito, essa mesma realidade, ela pode viver esse espírito de comunhão, esse espírito de reconciliação. E aí o Evangelho de João, que conclui, que fecha esse conjunto, essa orientação da liturgia da palavra de hoje, que nos diz que é o próprio Cristo que nos concede esse ruá, esse espírito de paz, esse espírito de reconciliação, que faz com que todos nós sejamos renovados, não agora pelo espírito de Babel, por aquilo que já no livro do Gênesis, no final do livro do Gênesis, a gente vai encontrar, de que o homem, quando abandona aquilo que Deus quer, a comunhão com Deus, então na sua vida, na sua história, o que vai existir será sempre o caos, a falta de comunicação, a falta de comunhão, que no texto de Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, será apresentado de um outro modo, será apresentado com um novo rosto, mostrando que quando o Espírito de Deus ele está presente, então as diferenças na comunidade, elas serão realmente meios pelos quais a comunidade se fortalecerá. Finalizo o terceiro ponto, e talvez aqui o mais importante, porque coroa aquilo que nós como comunidade cristã precisamos celebrar sempre. O Espírito de Deus, ele confirma que Jesus ressuscitado estará sempre presente na vida da comunidade. É Ele o Paráclito, como nós ouvimos no domingo passado. É Ele que faz com que nós possamos fazer a memória. É Ele que faz com que tudo aquilo que nós celebramos seja uma atualização de um único mistério, o mistério da Páscoa de Jesus. De um Jesus, Filho de Deus, que morreu, padeceu, sofreu e ressuscitou para a nossa salvação. É esse Espírito Santo, esse Espírito de amor, que fará com que a mesma igreja, ela possa dar continuidade à obra criadora do Pai, à obra redentora do Filho e à obra santificadora do seu Espírito. Que Deus nos favoreça, nos abençoe e que a festa do Pentecostes nos anime para que sejamos cada vez mais conscientes dos cristãos que somos, dos filhos de Deus que somos e dos membros da igreja que somos chamados cada vez mais a ser. Que o Espírito Santificador seja a nossa força, assim seja. Amém. Nós vamos agora, pessoal, apagar o círio pascal, depois de todo esse tempo pascal que vivemos. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje é dia de Pentecostes. Ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que,
educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Enquanto eu apago o círio, nós podemos cantar um refrão pascal. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Dignai-vos, ó Cristo, a acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso tempo refujam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os recantos escuros do nosso espírito, e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Por favor, sentados, nós temos alguns avisos. Boa noite, sou Laura, da Pastoral da Pessoa Idosa. A Pastoral da Pessoa Idosa tem a linda missão de abraçar os idosos da nossa comunidade. E para expandirmos mais nossas missões, contamos com a adesão de mais membros. Quem tiver interesse de se informar sobre nossas ações e também se tornar um integrante, é só nos procurar no final da missa ou pegar nosso contato na secretaria. Agora, no dia 19 de junho, às 20 horas, lá no Centro Pastoral, teremos uma apresentação da Pastoral, onde você poderá ter uma noção de como funciona e como podemos colaborar com essa missão tão importante para a nossa comunidade. Contamos com a presença de todos, então quem tiver interesse, estaremos aqui. Nós também lembramos a comunidade que estamos pedindo doações de Bíblias para os jovens da nossa paróquia, que farão o SEGME nos próximos dias 5, 6 e 7 de julho. Então, os jovens, os que estão coordenando o encontro, já devem estar por aí, pelo centro, e nós estamos pedindo essa colaboração de vocês. Cada Bíblia custa R$25. Então, quem for doar, coloca também uma dedicatória para que a gente possa entregar essas Bíblias aos nossos jovens logo ao terminar o nosso encontro. Então, isso é algo que deve ficar presente. Bom, vamos ficar de pé para a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes da nossa despedida e do cântico final, lembro a comunidade, durante esta semana eu estarei fora da paróquia, porque eu vou fazer um curso. E no próximo sábado nós teremos o São João Paroquial. São João Paroquial, que será lá por trás da Igreja Matriz. Lembrando que todas as celebrações da semana, os sacramentos, a confissão e as missas terão normalmente, porque nós já conseguimos padres para as celebrações. Tudo organizado. Nosso cântico final. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o seu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também, tua casa.